Bom dia, amados irmãos. Espero que todos estejam muito bem na presença do Senhor. Desde já, meus amados, eu já vou logo pedindo desculpas aos irmãos. Mais 2 dias, que nós ficamos sem fazer a nossa lição diária, Mas eu vou explicar o bom motivo, qual foi. Veja só, aconteceu um acidente comigo e eu tive uma torção de pé e torci um pé e o outro eu tive um problema nos tendões, então eu tava sentindo muita dor. E aí, pela manhã, eu não tava conseguindo ficar bem para poder gravar. Mas vamos ao que interessa, Já estou muito bem, graças a Deus. Fiquem tranquilos, está tudo tranquilo aqui. Eu só não consigo andar direito ainda, mas estou, muito bem. Então vamos ao que interessa? Então vamos orar, Santíssimo Deus, amado Pai, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de mais um dia na tua presença, Senhor. Te pedimos, Pai amado, que o Senhor nos perdoe os nossos erros, pecados cometidos contra ti, para que a gente possa fazer a tua vontade, Senhor. E nos ajude a ser fiéis a ti, Senhor, porque sozinhos nós não damos conta. Mas te peço, Pai amado, nesse momento, que os teus anjos e teu Espírito Santo venham fazer parte dessa nossa pequena reunião, para que possamos entender um pouco mais da tua vontade em nossas vidas. É o que pedimos e agradecemos por méritos de Cristo Jesus. Todos falam amém. Vejam só, meus amados, nós hoje estamos em 2 Timóteo, capítulo 2. E vamos logo ao que interessa, Vamos à leitura. Que diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado e entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é essa palavra. Se já morremos com ele, também vivemos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. E somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Verso 14. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Verso 18. Estes se desviarão da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo
a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar, destes-será utensílios para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda a obra boa. Verso 22. Foge, outrossim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinado com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno e a sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativo por ele para cumprirem a sua vontade. Amém, né? Veja, meus irmãos, aqui Paulo ele fala umas coisas tão legais, né? Assim, que dá pra gente compreender, é legal porque a gente compreende com facilidade. Veja só, os estímulos no combate da fé e no sofrimento de Cristo. Aí no verso 4, perdão. No verso 4 diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Opa! Olha que legal. Peraí, tô me ajeitando aqui. Veja só, olha que bacana. Paulo aqui ele tá nos comparando a um bom soldado. O que é que um bom soldado faz? Exatamente, veja só. Um bom soldado, ele simplesmente está focado naquilo que ele vai fazer. Ele não se envolve com nada à sua volta, senão com o que foi dado para que ele viesse fazer para chegar a cumprir a sua missão. Certo? Então, o soldado, ele é fiel. Ele é fiel àquela missão que ele vai fazer, porque ele sabe muito bem que se ele se desviar o olhar, tudo ali pode estar perdido. No piscar de olhos, ele pode perder a missão. Então, ele está sempre focado. Então, por isso, Paulo ele nos diz aqui que nós devemos ser como um soldado fiel, um bom soldado. Aqui já no verso 5 diz assim: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Complicado, né? Veja só. Assim como o soldado, o atleta tem que estar focado no que vai fazer. Não adianta se o atleta, para ele ser um bom atleta, ele tem que saber comer, ele tem que saber vestir, tem que saber onde ele está, não é em todos os locais que um atleta pode estar, até porque o atletismo exige muito do condicionamento físico. Então, com isso, o que acontece? Essa pessoa, esse atleta, ele tem que comer corretamente, dormir nas horas corretas, fazer tudo aquilo que a pessoa que está ensinando ele, seguir exatamente aquelas coisas, ordens que lhe devem ser seguidas para poder ele chegar ao objetivo final. Ele tem que estar no bom condicionamento físico, tem que estar bem alimentado, tem que estar bem descansado para poder chegar na hora do atletismo, ele fazer com perfeição, executar com perfeição e não desviar do caminho dele. Se o objetivo dele é chegar à frente, chegar ali e fazer cumprir
com todo aquele... Porque fazer valer todo o sofrimento que ele teve. Deixar de comer o que gostava, deixar de curtir as noites que ele gostava de curtir, seja lá como for. Deixar de fazer as coisas dele para fazer as coisas que iriam levar ele a alcançar o objetivo final. Então, para que isso seja válido, para que venha valer a pena, ele precisa focar naquilo ali. A mesma coisa é um cristão. O cristão ele deve estar focado 100% naquilo que Deus ordena. Certo? Que Deus é o nosso treinador. Jesus é o nosso treinador. Ele veio nos treinar. Tudo que ele passou e deixando ensinamentos para nós. Certo? E aqui, no verso 6 diz assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Eita, que delícia, né? Veja só, o lavrador, é interessante uma vida de um lavrador, porque assim, ó, ele planta, ele fica aerando o terreno o tempo todo, e tem um determinado tempo que ele vai ter que esperar esse fruto brotar, crescer, frutificar e amadurecer. Então, nós como cristãos também temos que esperar o fruto amadurecer, para que a colheita seja feita regularmente, certo? Não adianta você plantar hoje e querer colher amanhã se o fruto não está bom, não está preparado para ser colhido. Então, veja só, Deus ele nos ensina com isso, Paulo nos ensina através da palavra Deus nos ensina através da palavra de Paulo exatamente isso, que nós temos um determinado tempo. Aqui nessa terra nós não temos momentos que devemos, agora eu posso sair da linha, vou seguir o que o meu coração, a minha cabeça pede, ou seja, que o mundo quer que eu faça, e vou estar servindo a Deus ao mesmo tempo. Não tem como. Você tem que estar focado. Você tem que estar focado como um soldado, tem que estar focado como um atleta, tem que estar focado como um lavrador para poder você alcançar os objetivos que são necessários. Nós plantamos a semente de Cristo e nós temos que colher essa semente, porque essa semente que nós estamos plantando, a palavra que estamos levando para essas pessoas, certamente ela vai amadurecer e tem que ser colhida. E o Senhor virá em breve fazer a colheita desses frutos. E nós teremos, como um bom soldado, um bom lavrador, um bom atleta, dizer: aqui está, Senhor. Aqui está o objetivo final. Eu alcancei. Eles está aqui. E o Senhor irá olhar para você. E olha o que Deus diz aqui para nós. Aqui, ó, no verso 7. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Ou seja, cada coisinha, cada detalhezinho, cada obstáculo que nós passamos nessa vida tem um objetivo final. Não é bom que o homem fique se perguntando desnecessariamente o porquê das coisas. Mas sim, olha, se foi assim que Deus mandou fazer, então é isso que eu devo fazer. Porque eu sou um bom servo, eu sou um bom soldado, eu sou um bom lavrador, eu sou um bom atleta. E isso eu tenho que focar, porque o objetivo final é alcançar a glória do Pai. Veja só o que está dizendo aqui no verso 11 e diante. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também vivemos com ele. Se perseverarmos, também com ele iremos reinar, com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Olha o que está dizendo aqui para você. Se tu morrer com Cristo, tu vai viver eternamente com ele. Certo? Se você perseverar, você reinará com o Pai. Se você o negar, ele também te negará. Mas se você for infiel, ele não vai deixar de ser fiel. Porque a palavra do Senhor é perfeita. Deus ele não é infiel. Deus não é negativo. Deus é sempre positivo. Então, a palavra do Senhor não volta atrás. Se ele diz que está contigo, ele estará contigo em todas as horas do teu dia, da tua vida. Ainda que você não perceba, mas o Senhor está sempre com você. Isso é fato. Veja, meus irmãos, aqui também
Paulo nos diz sobre as falsas doutrinas e os falsos crentes, como nós devemos corrigi-los. Está falando aqui, ele está dando esses exemplos aqui para os nossos pastores, para as pessoas que estão à frente das nossas igrejas, certo? Veja só, ele recomenda essas coisas, né? Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas, palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Ou seja, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Oh, meu Deus do céu, que maravilha, né? Olha que perfeição que tá essas escritas. Ele tá dizendo pra gente aqui, ele explica da forma mais simplificada e como devemos seguir a nossa vida para estar perante o Pai. Veja só o que diz aqui no verso 18. Estes se desviam da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Muitos que estão fazendo, estão levando a falsa verdade, né? Porque existem duas verdades. Não, só existe uma. Mas existe a mentira revestida de uma falsa verdade. Ou seja, parece que é real, parece que é verdade. E aí enganam as pessoas, né? Enganam as pessoas. E veja só, enfrentando o firme fundamento de Deus, permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que pertencem a Ele. E mais, aparte-se da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Se você sabe, meus amados, que a palavra do Senhor está dizendo que não pode ser feito tais coisas, não faça. Porque o Senhor, Ele está nos dando um manual. Esse é o nosso manual, o manual humano, o manual do cristão. É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Os 10 mandamentos, ele é o manual perfeito para que nós seguimos a Deus. Entendeu? Veja só o que diz aqui no verso 20. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílios para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Ou seja, meus amados, nós sejamos como nas mãos do oleiro, né? Sejamos bons utensílios para o Senhor trabalhar, que nós possamos ser bons utensílios para que o Senhor possa trabalhar na nossa vida para trazer para Cristo outras vidas também. E a gente reconhecer os caminhos do Senhor, fazendo com que as coisas maus que a gente fazia no nosso passado, elas venham ter autoridade sobre nós, enquanto nós já conhecemos a verdade. Nós estamos diante do Pai e temos que fazer a vontade do Pai, certo? Já indo aí para o final, ou melhor, aí no verso 22 diz assim: foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com que os que de coração puro invocam ao Senhor. Mais uma dica para que sejamos fiéis no Senhor, né? Que a gente deve fugir das paixões da mocidade, ou seja, das coisas que nós queremos fazer por nosso, puro prazer carnal, digamos assim. Ou seja, comer aquilo que não nos é lícito, beber aquilo que não nos é lícito, fazer tudo aquilo que não nos é lícito. Porque nós temos um manual de instruções. E o nosso manual de instruções diz o que devemos e o que não devemos fazer. Ok? Já aqui no final diz assim, no verso 25. Não, no verso 24. Vamos ler do 24 e finalizando. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente.
Olha que legal. Disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativo por ele para cumprirem a sua vontade. Veja só que interessante, né? Deus ele está dizendo aqui pra gente, através dessas palavras, que nós éramos cativos do inimigo. E nós estamos libertos hoje. Mas para nós continuarmos libertos, temos que estar fazendo a vontade do Pai. Entende, meus amados? Veja só, Paulo nos dá exemplo de três pessoas, de três personalidades, né? Que tem uma situação. Paulo ele nos dá três exemplos que devemos seguir. Pelo menos a conduta deles, né? Veja só, ele fala primeiro do bom soldado. O bom soldado, ele sabe que qual é o motivo pelo qual ele está ali, a quem ele serve, tá? A quem ele serve e qual é o objetivo que ele deve alcançar. A quem ele deve seguir as ordens. Pronto. Porque ele sabe que se ele falhar, em algum momento, se ele piscar os olhos, ele pode colocar a vida dele em risco e a dos outros soldados também. Entende? Ele também coloca a vida de um bom atleta. Um bom atleta, ele sabe que a alimentação dele, como deve ser, sabe como ele deve se portar diante das coisas, das pessoas à sua volta, porque senão ele não consegue chegar no objetivo final. Ele tem que manter aquele corpo dele, ele tem que manter a dieta dele, manter tudo exatamente conforme é mandado pela pessoa que está orientando, pelo seu orientador. Por quê? Porque, meus amados, se ele não fizer isso, os nutrientes não vai ser o suficiente para se manter. E chegar também ao objetivo final, que é vencer a competição que ele está competindo ali naquele momento. E também Paulo nos fala de uma outra pessoa, que é um lavrador. Olha o exemplo do lavrador, que maravilha. Ele limpa a terra, ele cuida da terra, ele planta, ele aira aquela terra ali, ele rega, ele poda, ele faz tudo exatamente como se deve, porque um momento vai chegar, que é o momento da colheita. Mas para ele chegar à colheita, ele tem que passar por todo esse processo. E outra coisa, ele tem que esperar o momento correto da colheita. Ele não pode colher em qualquer momento. Então tem que esperar no Senhor também. Para ter o fruto nas mãos, a gente tem que primeiro plantá-lo. Temos que regá-lo, temos que estar cuidando dele. A mesma coisa se refere à vida cristã. Tudo tem um objetivo final. E o nosso objetivo, meus amados, é servir ao Pai. É plantar semente do Senhor, da verdade do Senhor, para fazer a colheita na hora correta. E o Senhor vai estar nos ajudando a fazer isso. Tá certo? Então, meus amados, nesse momento eu vou convidá-los a nós orarmos para que Papai do Céu esteja sempre conosco, tá certo? Santo Deus, amado Pai, mais uma vez te agradeço pela oportunidade de poder falar de Tua palavra, Senhor, de poder sentir que o Senhor está sempre conosco em todas as horas do nosso dia. Pai amado, nos ajude a sermos um bom soldado, a sermos um bom atleta, a sermos um bom lavrador para as Tuas obras, Senhor. Eu te peço nesse momento que esteja conosco hoje, amanhã e para todo sempre, nos ajudando a seguir o Teu exemplo, a seguir o exemplo dos Teus discípulos, para que estejamos todos naquele grande dia juntamente contigo e os nossos irmãos, para a honra e glória de Teu santo nome, nas mansões celestiais. É o que pedimos e agradecemos por méritos de Cristo Jesus, e todos falam amém. Nisso eu me agarro, nisso eu me fortaleço. Amanhã estamos aqui mais uma vez para falar de Papai do Céu. Amém? Beijo carinhoso, fiquem todos com Deus e não esqueçam, temos a hora correta de fazer a colheita. Então a hora de plantar é agora. A hora de colher vai chegar ainda. Então plante a boa semente para que você possa colher um bom fruto. Tá certo? Beijo carinhoso. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se assim Deus quiser.